Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre o estagiário. A carreira profissional de milhares de trabalhadores iniciou pelo estágio. Muitas vezes sua formação acadêmica não proporciona a prática necessária para exercer algumas atividades e o estágio pode ser uma ótima oportunidade para ingressar no mercado de trabalho. O estágio tem legislação própria e é reconhecido como um vínculo educativo profissionalizante, supervisionado e desenvolvido como parte do projeto pedagógico e do itinerário formativo do estudante. E para falar mais sobre os direitos e deveres do estagiário, nós temos como convidados aqui no estúdio o advogado trabalhista Magno Andrade e o chefe da fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, Pedro Jairo Nogueira Filho. Sejam bem-vindos. Vamos acompanhar agora uma reportagem sobre os estagiários. O estágio é um processo de aprendizagem fundamental para os que desejam se preparar para enfrentar os desafios de uma carreira profissional. É uma oportunidade de conciliar teoria e prática, uma experiência que faz toda a diferença para ingressar no tão concorrido mercado de trabalho. Foi assim que aconteceu com o jovem Samuel. Em 2012, ele foi selecionado como estagiário nesta empresa do ramo de construção civil. Após receber o diploma, em julho deste ano, foi contratado como engenheiro civil. O estagiário ele tem que tentar trazer resultado para a empresa. Ele tem que buscar o feedback da empresa, procurar onde ele está falhando, onde ele está sendo bom. Eu acho que ele tem que sair da zona de conforto, ele tem que trabalhar os pontos fracos dele, sabe? Porque se ele trabalhar o ponto forte, ele nunca vai conseguir melhorar como profissional. Então ele tem que estar sempre buscando trabalhar os pontos fracos que ele tem. Esse período de experiência é fundamental para uma carreira promissora? Com certeza, você tem que entrar no estágio, ele é extremamente importante para você conhecer o mercado, conhecer como o mercado funciona, fazer um network também. Você faz um certo network na universidade, mas no estágio eu acho que você conhece muitos profissionais muito bons também, e você acaba entendendo como funciona o mercado, o que as empresas esperam de você. Se para o estudante o estágio é o primeiro passo para uma vida profissional promissora, para a empresa também há vantagens, que vão além do custo mais barato desta mão de obra. Segundo esta gerente de recursos humanos, é preciso um olhar diferenciado para estes colaboradores. A gente aproveita o potencial do estagiário. Se ele é criativo, a gente busca desenvolver nesse estagiário, entregando demandas, né, que busquem a criatividade, que ele consiga contribuir com a criatividade dele. Se ele é mais técnico, se ele é mais de concentração, a gente busca desenvolver com esse foco. Mas para isso precisa entender também o mundo deles, precisa entender a realidade deles. Então a gente une toda essa força que o estagiário tem, que o jovem tem, e vai trabalhando dentro da filosofia da empresa. Com esses dois focos a gente consegue sim um número satisfatório de efetivação. Bom, qual é a lei que regulamenta o estágio? É a 11788 de setembro de 2008. Ela substituiu uma lei da época do governo militar ainda, da década de 70. O que essa lei veio estabelecer, né? Na ótica do Ministério do Trabalho, que tem, vamos dizer assim, se dedicado ao tema, nós consideramos importante o estabelecimento agora do papel da instituição de ensino, já que, como você apresentou, o estágio é um ato educativo. Então, em primeiro lugar, antes de trabalho, ele faz parte da pedagogia, né, profissional. E, portanto, ficou melhor estabelecido aí, na nossa opinião, o papel da instituição de ensino. De que forma a instituição ela vai interferir, né? Passou a poder interferir ou estabelecer no estágio, nessa relação do estagiário com a empresa? Pois é, a gente tem, nas oportunidades que temos para falar com as pessoas responsáveis, a gente tem alertado que, como o papel dela é proeminente da instituição de ensino, caberia a ela, por exemplo, fixar horário, fixar o primeiro semestre que ela liberaria o aluno, né? Procurar realmente acompanhar, inclusive, as condições sobre as quais vai acontecer, né, vai se exercer aquela atividade. Então, ela teria uma responsabilidade muito grande, na medida em que ela libera uma pessoa que está sob a confiança, né? Por exemplo, os pais deixam alguém no colégio ou numa universidade confiando, né,
dos bons trabalhos, né, que vão ser prestados ali. Então, eu entendo que é uma responsabilidade muito grande e que a instituição de ensino, antes de liberar o aluno, ela teria que ter realmente a certeza que aquela experiência ia ser uma coisa boa, positiva para a vida dele, não apenas como profissão, mas principalmente como ser humano. As instituições têm se apropriado disso? No começo havia uma certa dificuldade, que, como eu disse, a lei era muito nova e eles procuravam ainda se assenhorar, né, dos detalhes. Mas depois, aos poucos, a gente foi observando. Eu, por exemplo, dou aula numa faculdade, né, na Facete, e a gente observa que lá já houve um progresso. Eles procuram se interessar mais, principalmente se aquilo está valendo a pena para o estudante. Esse retorno, né, da informação é fundamental para a instituição de ensino. Agora, doutor Magno, quem pode estagiar, né? Camila, como o doutor Jairo disse, existe a Lei 11.788, que ela veio regulamentar uma legislação bastante antiga, bastante obsoleta, e atualmente existem estagiários, né, podem estagiar estudantes do ensino fundamental, né, e do ensino médio e superior, com cargas diferenciadas. Estudantes do ensino fundamental, carga horária de 4 horas diárias, 20 horas semanais, e estudantes de ensino médio e superior, carga diária de 6 horas e 30 horas semanais. E esses estagiários, normalmente, existe uma instituição, muitas vezes, intermediadora, né? A gente conhece algumas instituições intermediadoras. Qual é o papel dessas instituições e, assim, e para que tipos de estagiários, né? A gente pode falar. A gente conhece por agente de integração, né? Exatamente como o nome está dizendo, eles permitem uma ligação entre a instituição de ensino e aquelas empresas, ou aqueles locais que hoje até profissionais liberais podem receber, né? Com a mudança da nova lei. Antes eram só empresários. E a administração pública também. Então, o agente de integração, ele seria um facilitador, mas ele não pode ser remunerado por isso, e também ele não poderia se miscuir na condição mesmo que vai ser colocada ali. Muito comum na fiscalização a gente perceber apólices de seguro sendo feitas por agentes de integração. Isso está errado. O agente de integração, ele pode facilitar, ele pode indicar as seguradoras, mas normalmente quem faz a apólice, quem é responsável pela apólice no caso de um sinistro, seria a instituição que está cedendo o espaço para o estagiário. Eventualmente, em alguns casos de estágio obrigatório, essa obrigação poderia ser da instituição de ensino. Mas o agente de integração não, porque ele não é parte, ele apenas é um facilitador. Okay. Bom, a gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje com o tema Direitos e Deveres dos Estagiários. Bom, como é que é esse contrato, né? Não sei se seria um contrato de trabalho com o estagiário, né? O que determina esse contrato, o que ele estabelece, né? O que ele tem que ter? Camila, o contrato de estágio, também que é muito conhecido como termo de contrato de estágio, TCE, ele basicamente diz qual é a função que o estagiário vai ter, a carga horária, dependendo se ele é um estudante de ensino médio, de ensino fundamental ou de ensino superior. Todo contrato de estágio é obrigatório a concessão de um seguro contra acidentes pessoais, onde no contrato de estágio deve estar disposto o número da apólice e o nome da seguradora. Deve-se ater o período do contrato de estágio, que não pode ultrapassar 2 anos, certo? A partir de um período aquisitivo de 1 ano, o estagiário tem direito a férias remuneradas, aquele período de 30 dias, preferencialmente na mesma época das férias escolares, janeiro, julho, certo? Além disso, o estagiário ele também deve ter a remuneração. Todavia, a remuneração é algo que é um acordo entre as partes. Não há um piso, não há um teto, certo? Isso vai entre as partes, entre o estagiário e entre a parte concedente. Mas tudo isso deve ser posto no contrato de estágio, no momento da contratação, para que aquele aluno, que é uma via de regra, ele está querendo conhecer como será o futuro profissional dele, porque o estágio é uma complementação do ensino, é uma complementação do estudo que a pessoa tem.
do que é que ele vai querer realmente exercer quando numa formação profissional, o que ele vai ser como profissional. Então isso é essencial em todo e qualquer contrato de estágio. Com relação à função, né, que ele exerce dentro da empresa, quem fica responsável ou fiscaliza se aquela função realmente está sendo a função adequada e relativa à formação daquele estagiário? É interessante perceber que a maior parte desses aspectos levantados pelo colega Magno são chamados requisitos formais, né? Existem também os requisitos materiais, ou seja, o direito de trabalho, nesse caso, ele vai atuar para verificar se a realidade está batendo com o documental, vamos dizer assim. E, infelizmente, às vezes isso não acontece. Então, no caso, uma das formalidades seria a indicação a partir da instituição de ensino de um professor que orientaria esse estágio. Ou seja, ele teria que dar aquela sintonia fina. A partir dos relatórios, das atividades desenvolvidas, ele poderia alterar essas atividades, achando que aquilo ali não estaria exatamente formando, né? E na empresa teria que ter um supervisor, que não necessariamente teria que ser formado naquela área, mas teria que pelo menos ter uma grande experiência. Porque se ele não tem experiência, como é que ele vai passar algum conhecimento para os outros, né? Então, esse problema que a gente infelizmente observa é que às vezes a empresa não se prepara para receber o aluno. E ele fica ali meio relegado a segundo plano, inclusive fazendo atividades sem supervisão. Porque como é um ato educativo supervisionado, só para você ter uma ideia, ele não pode representar a empresa perante um órgão. Porque como é que ele vai representar? Às vezes acontece de mandarem lá para o Ministério do Trabalho um estagiário para homologar uma rescisão. Como é que ele, sem supervisão, pode exercer atos em nome de um terceiro? Então são falhas graves, né? O supervisor jamais poderia permitir isso. E outra coisa que a gente observa é a fraude na atividade em si, ou seja, em que pese o termo de compromisso, o termo de contrato está previsto uma atividade X, né? Quando a gente chega lá na realidade, ele está exercendo outra atividade completamente diferente, inclusive que vai contra o processo educativo daquele aluno. Como é que fica a questão do cumprimento dessa carga horária, né? Se o estagiário ultrapassar a carga horária diária, enfim, isso é contabilizado de alguma forma, vira hora extra, banco de horas, ele tem algum suporte nesse sentido com relação à carga horária? O contrato de estágio, ele é um contrato que ele não gera vínculo empregatício. O correto contrato de estágio. Quando há qualquer ceifamento de direito prescrito nesse contrato, esse contrato passa a ter vínculo empregatício, passando a ser um contrato de trabalho, certo? Então, o contrato de estágio, ele não pode ter horas extras, ele não pode ultrapassar 6 horas diárias, 30 horas semanais para estudantes de ensino médio e de ensino superior e não pode ultrapassar 4 horas diárias e 20 horas semanais para estudantes de ensino fundamental. Havendo qualquer desvirtuação desse contrato, já torna-se um contrato de emprego, um contrato de trabalho, havendo o vínculo empregatício e todos os consectários legais que esse contrato trará. Infelizmente, o que ocorre muito hoje é exatamente isso, né? É essa carapuça de colocar um estagiário como o estagiário fosse, todavia, na realidade, ele não é um estagiário, mas sim um funcionário, um empregado. Certo? É o que o direito do trabalho, que nós temos um princípio basilar do direito trabalhista, que é o princípio da primazia da realidade. Ou seja, os fatos, a realidade vale mais do que um documento escrito. Por mais que ele tenha testemunhas, por mais que ele esteja assinado, a realidade vai sobrepor-se a esse documento existente. Então, o estagiário, por exemplo, pode procurar a Justiça do Trabalho para requerer algum direito, pode procurar a superintendência para fazer alguma denúncia se estiver diante de uma situação dessa, exercendo uma outra função ou uma carga horária excedente, seria isso? É interessante observar que a carga horária pode ser diminuída a partir da instituição de ensino. Ela pode entender que essas 6 horas vai prejudicar o desenvolvimento do aluno e reduzir para 4 horas. Então, aquele que concede o estágio, ele tem que estar ligado tanto às questões da lei, propriamente dita, mas também aquele, vamos dizer assim, aquele regramento trazido pela instituição de ensino. Uma coisa muito importante é lembrar do período de provas, né? Que tem que ser informado pela instituição de ensino antes de começar, para que naquele período ele tenha redução de horário. Porque como é ato educativo, naquele período da prova ele tem que ter mais tempo para estudar.
Existe, então, a quem, na verdade, o estagiário pode recorrer diante de uma situação dessa, se reportar, né? Uma carga horária excedente, ele se reporta à empresa, se reporta à instituição, ela tem como alguma ingerência sobre isso mesmo? Eu defendo que a instituição de ensino, como eu falei, ela é o maior ator aí. Então, num primeiro momento, ele deveria procurar a instituição de ensino. Se a instituição de ensino, ao ter contato com a empresa, por exemplo, não consegue levar a bom termo essa negociação, o ideal seria afastar imediatamente aquele aluno. Agora, é óbvio que às vezes a instituição de ensino se omite, infelizmente ele teria que partir ou para o Ministério do Trabalho, ou procurar um advogado, ou o Ministério Público do Trabalho, né? Infelizmente. Bom, existe alguma limitação com relação à contratação do número de estagiários por número de funcionários, algo nesse sentido? Para os estagiários de nível médio profissionalizante e nível superior não existe um limite, somente para estagiários de nível fundamental e de nível médio, certo? Onde, como por exemplo, empresas com mais de 25 empregados só pode ter até 20% de estagiários inscritos. Bom, a gente vai fazer agora mais um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje com o tema Direitos e Deveres dos Estagiários. Bom, existem outros direitos que o estagiário tem, por exemplo, 13º, algo nesse sentido? Camila, isso depende do estágio específico. Isso é entre o estagiário e a parte concedente. A lei prevê que o estagiário tenha uma bolsa, quando também a parte concedente assim o deseje, e as férias após um ano de estágio, de 30 dias. Essas férias não cabe um terço constitucional. O funcionário só tem direito, se ele é um estágio remunerado, àquela remuneração que ele recebe, aquela bolsa que ele recebe no período normal. O estagiário ele não tem direito a 13º, o estagiário não tem direito a FGTS, a multa de 40%, aviso prévio, ele não tem esses direitos que um empregado seletista tem. Certo? Agora, existem estágios, que isso é da parte concedente, estagiário e instituição de ensino, onde há a remuneração, que se chama bolsa de estágio, onde inclusive há vale transporte, auxílio alimentação, mas isso é um acordo entre as partes e não uma obrigação por lei. Bom, com relação à fiscalização, né, assim, o que é mais comum encontrar nessa relação de estagiário? O que hoje realmente vem chamando mais a atenção da fiscalização da superintendência? Bem, a fraude, infelizmente, ela acontece, inclusive, quando o estágio é prestado em prol de uma instituição pública, né, que aí eu aponto o descaso, né, da administração pública no acompanhamento do que está acontecendo dentro dos seus próprios, né, órgãos, né. Com relação ao maior problema, como a gente estava dizendo, é a utilização do estagiário como mão de obra, inclusive no mesmo nível dos demais empregados que têm os seus direitos. Então, o acidente do trabalho, que é comum no nosso país, infelizmente, quase 750 mil pessoas se afastam, né, do trabalho por ano. Isso pode acontecer com o estagiário, porque ele é um trabalhador. Então, se houver uma fraude, um descuido com a vida daquele estagiário, se não houver a proteção, ou seja, transformando aquele trabalhador em empregado, ele vai ficar numa situação muito difícil. Porque vamos imaginar que ele perca uma perna. Se ele tem um seguro de acidentes pessoais, ele vai ser ressarcido em valores equivalentes da seguradora à perna. E a reabilitação profissional? E a possibilidade dele voltar para o mercado de trabalho? Então, ele sendo empregado, ele vai ter muito mais oportunidades, né? Inclusive, ele tem uma garantia de emprego, ele tem um FGTS pelo período que ele passar. Se ele passar 3 anos afastado, aquilo vai contar para tempo de serviço. Ao passo que o estagiário é um segurado facultativo, quer dizer, se ele não tiver contribuído para o INSS, ele não vai ter direito nem a benefícios, né? Então, os pais, as pessoas responsáveis por esses alunos, né? Eles têm que ter um olhar muito cuidadoso, porque o mercado de trabalho, infelizmente, mata e adoece, né? Então, para nós, essa é a grande preocupação. Observar, por exemplo, que o estagiário, como qualquer um, inclusive o cliente de uma construtora, por exemplo, terá que estar portando seus equipamentos de proteção,
Não é porque ele não tem a carteira de trabalho assinada que ele vai ficar como um membro de segunda classe. Afinal, mal ou bem, ele está contribuindo para o sucesso do empreendimento. Então, esse descuido com a saúde, esse descuido, né, com a vida do ser humano, em primeiro lugar, é o que nos preocupa. Mas, sem dúvida, também o desvio, né, da carreira profissional. Às vezes, o estágio pode marcar tanto uma pessoa que ela se desinteressa daquela profissão, né? Ela fica humilhada, ela fica... não tem mais sentido ela continuar naquela profissão ou até em outra. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa oportunidade que a gente está dando para não ser, como se diz, uma situação que gere um trauma naquele estudante. Afinal, na maioria das vezes, ele está começando ainda na vida, né? Tem muita gente que diz, estagiário é para ali tá ali para aprender de qualquer maneira, de qualquer jeito, tem que aproveitar a oportunidade, mas não se atenta, por exemplo, a esses detalhes, né? Exato. É comum encontrar casos assim, doutor Magno, também? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Existe a lei da terceirização tramitando no âmbito do Congresso Nacional e isso, antes da lei ser promulgada, já ocorre, né? Empresas que terceirizam o trabalho, todavia camuflado, como se fosse um contrato de estágio. E na realidade de estágio não tem nada. Existe realmente um contrato de trabalho. E essas empresas utilizam-se da força de trabalho desses empregados como se estagiário fosse, pagando uma bolsa de estágio e denegando e ludibriando via de regra, pessoas humildes, né, que ocorrem nos rincões desse país, principalmente no interior, inclusive no interior do estado do Ceará, nesses pontos. Porque a pessoa, quando procura, é o primeiro trabalho, às vezes é a primeira oportunidade, a pessoa está no início de uma carreira, saindo de um curso de formação e a pessoa quer aprender, porque o estágio ele tem como escopo basilar a aprendizagem e não o ganho lucrativo e não o salário. Por isso que existem estágios não remunerados, porque via de regra o estagiário ele está para aprender, mas a gente há de se atentar que um estagiário contratado, por exemplo, para um escritório de advocacia, ele não é para ficar atendendo o telefone, ele não é para ficar servindo café, servindo água, mas sim para que ele almeje, para que ele manipule a lei, para que ele vislumbre o que vai ser dele futuramente, como um advogado, como um magistrado, como um procurador, como um promotor. Então, isso é o que ocorre muito. O estagiário é contratado para determinada finalidade, para determinado estágio, mas na realidade ele é desvirtuado daquele estágio. E isso é o que a lei garante de dizer, se há esse descumprimento, ocorre o vínculo empregatício. E esse estagiário ele deve procurar um advogado, deve procurar a Justiça do Trabalho formalmente através de uma reclamação a termo, procurar o âmbito da Superintendência do Trabalho para fazer essa denúncia. Então, doutor, que telefone, de que forma o estagiário pode se comunicar, fazer essa denúncia, se ele estiver diante de uma situação como essa? É interessante acrescentar, doutor Magno, com certeza Magno já deve ter visto a questão da gravidez, né? Porque quando a pessoa está numa situação dessa e fica grávida, se realmente há uma fraude, ela deverá mesmo procurar, porque senão ela vai se prejudicar bastante. Porque a grávida que é empregada tem garantia de emprego, o estagiário não tem. Então, o Ministério do Trabalho, não só para o estagiário, mas para qualquer trabalhador, nós temos diariamente um plantão com auditores fiscais à disposição da população. Se tratar de uma fraude mais abrangente, seria interessante comunicar ao Ministério Público, porque ele pode começar um procedimento investigatório e provavelmente vai mandar um ofício para o Ministério do Trabalho para fiscalizar, né? Porque às vezes atinge 100 pessoas, 200 pessoas. Existe algum contato direto com a... Não, infelizmente, nós temos uma característica no Ministério do Trabalho que a gente prefere conversar com a pessoa. A gente não gosta de receber esse tipo de denúncia por telefone, até para que a gente possa apurar realmente o que está acontecendo. O ideal é ir até a superintendência, então. Ou procurar, se for o caso, se a relação já está se aproximando mesmo da de emprego, o sindicato da sua categoria que tem condição também de mandar essa informação para a gente, tá bom? Ok. Bom, agora a gente vai conferir o quadro Julgamentos. Vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará.
Uma estagiária da Fundação Edson Queiroz, que cumpriu uma jornada superior a 30 horas semanais, teve o vínculo de emprego reconhecido e ganhou o direito de receber horas extras mensais pela jornada excedente. Apesar de no contrato de estágio constar uma carga horária de 30 horas semanais, a estagiária era obrigada a cumprir uma jornada de 40 horas. E, além disso, trabalhava também aos sábados, domingos alternados e feriados. A empresa alegou que não houve prestação de hora extra, e sim complementação das horas de trabalho do contrato. O horário não trabalhado seria compensado em alguns fins de semana. Os desembargadores da segunda turma do TRT Ceará reconheceram o vínculo de emprego e a fundação foi condenada ao pagamento de 20 horas extras por mês, durante o período de vigência do contrato de trabalho. A decisão confirma a sentença da Terceira Vara do Trabalho de Fortaleza, mas ainda cabe recurso. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará possui 3 turmas. Os julgamentos das turmas acontecem na sede do TRT, que fica na Avenida Santos Dumont 3384, na Aldeota. Obrigada pela participação dos senhores no programa de hoje. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br. Você também pode tirar dúvidas sobre direitos trabalhistas no programa Minuto do Trabalho, transmitido pela Rádio CBN todos os dias. O programa Justiça do Trabalho também está disponível no nosso site. Você pode participar com dicas e sugestões. É só enviar para o e-mail justiçadotrabalho@trt7.jus.br ou ligar para 85 3388 9426. Até mais!